gente, tudo bem com vocês? Há alguns dias a gente fez um vídeo, né, lá no canal Desvendando a Medicina, da Taniele e do Vinícius, sobre a perda de audição, dificuldade para escutar. Quem não assistiu, olha lá, tá? Assiste lá, deixe seu like, se inscreve no canal deles, que é muito legal, é muito informativo, eles são ótimos. E agora a gente vai continuar o vídeo aqui falando um pouquinho sobre os tratamentos, sobre a prevenção, como cuidar desse problema para não sofrer com isso. Tá bom? Acompanhem aí. Oi, pessoal. Meu nome é Taniele, eu sou médica, cirurgia geral e do aparelho digestivo. E a gente vai continuar as perguntas que começamos lá no meu canal. Então, só queria dar um joinha, que eu curto muito essa profissional incrível que é a Lu. E admiro muito o trabalho dela e todo o conteúdo que ela faz aqui para vocês. Então, continuando o assunto, Lu, o tratamento de surdez é sempre aparelho ou tem outra opção? Na verdade, o tratamento vai depender muito da causa, né? Quando a pessoa chega com essa dificuldade para escutar, dificuldade para entender, e a gente olha e é só aquela cera trancada, muitas vezes só com uma remoção, né, com uma limpeza, a pessoa já sai escutando muito melhor. Às vezes, né, quando é esse problema que eu comentei, que é da otite, daquele secreção, aquele catarro que fica preso lá dentro do ouvido, que dá aquela sensação de ouvido trancado, a gente pode tentar tratamento com medicamento, né, e às vezes até procedimento cirúrgico para melhorar. Existem alguns tipos de perda de audição que também melhoram com tipos específicos de cirurgia, né? E alguns outros tipos de perda de audição, aí sim é caso para aparelho auditivo. Então depende muito do que está causando tua perda para a gente definir qual é o tratamento. Então, se tu tá com dificuldade para escutar, não adianta pensar, eu preciso aparelho, não quero aparelho. Não, o ideal é consultar, fazer exames auditivos, a gente identificar o tipo de perda de audição para ver qual que é o tratamento que vai resolver mais no teu caso. Aparelho auditivo é só para pessoas idosas ou jovens também podem usar? O aparelho é para todas as idades, inclusive existem aparelhos específicos que são capazes de ajudar a pessoa naquele momento de vida, né? Muitas vezes bebezinhos pequenininhos precisam de aparelho, crianças precisam de aparelho, existem aparelhos que são desenhados para ajudar, né, naquele ambiente, por exemplo, de colégio, né, de atenção, com muito barulho ao mesmo tempo. Existem aparelhos mais específicos também para adultos. E a gente tem essa visão que idoso, né, que precisa de aparelho, porque a perda de audição mais comum nos idosos é um tipo de perda que melhora com o aparelho auditivo. Mas, na verdade, qualquer pessoa de qualquer idade, inclusive bebês bem pequenininhos, já podem usar aparelho. Então, tirem isso da cabeça, tá? Aparelho não é coisa de velho, aparelho é coisa de quem precisa usar aparelho para escutar melhor, né? Que nem óculos. Hoje em dia a gente vê todo mundo usando óculos, é normal, né? Existem vários modelos de várias cores, vários estilos. É a mesma coisa do aparelho. Se tu precisa usar, não tem por que ter vergonha, não tem por que achar que é de velho, não tem idade, nada disso. O que importa é para escutar melhor, né? Viver melhor, interagir melhor com as pessoas. Tá, mas em caso de eu precisar de aparelho, como é que eu vou saber qual é o aparelho ideal para mim? Eu preciso passar em uma consulta médica ou eu posso resolver ir direto comprar o aparelho? Então, na verdade, para a gente ver o melhor tipo de aparelho, o ideal é fazer um exame auditivo completo antes, né, para identificar o teu tipo de perda de audição e o teu grau de perda de audição. E para a gente excluir que existem outras maneiras de melhorar, né, como um remédio, como uma simples remoção de cera, né, como cirurgias, por exemplo. Se realmente é o caso do aparelho, a melhor forma de descobrir se vai se dar bem com ele ou não é testando. Eu sempre digo que o aparelho não é que nem óculos. Óculos, a gente coloca o óculos, tá enxergando bem, pronto, tá resolvido. O aparelho não. O aparelho depende do ambiente que tu tá, do tipo de som que tu tá escutando, né? Então a gente sempre diz que clínicas sérias, né, lugares sérios de aparelho deixam tu testar o aparelho pelo menos por uma semana. Justamente para ver se tu se dá bem com o aparelho em casa, que é silencioso, andando na rua, que é barulhento, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas compram um aparelho auditivo, né, que ainda é uma coisa relativamente cara, né, às vezes é muito caro, e aí compram aquele aparelho, fazem aquele investimento na saúde e não conseguem usar, porque em casa escuta bem e sai na rua é muito barulho e acaba ficando irritado.
ou às vezes escuta bem, às vezes não escuta bem. Então, o ideal é testar mesmo, andar na rua, usar em casa, usar com diferentes sons, diferentes barulhos, ajustar com a fonoaudióloga, quantas vezes, né, for necessário falar, conversar bem com esse profissional, tudo que está te incomodando, o que tu sente dificuldade, para comprar, para adquirir o aparelho mais ideal para o teu caso. E tem alguma cirurgia que melhora a perda de audição? Dependendo do tipo da perda de audição, existem cirurgias que podem melhorar, né? Desde cirurgias mais simples, como, por exemplo, a retirada desse catarro, dessa secreção lá de dentro do ouvido, a colocação de um dreninho, de um tubo de ventilação, que a gente chama, cirurgia para os ossículos da audição, como no caso da doença como a otosclerose, né? Até cirurgias mais complexas, como implantes, né, próteses ancoradas, que a gente chama, que são implantes para melhorar a audição, e até o implante coclear, que é uma tecnologia mais complexa, mais sofisticada, que ajuda também na audição. Então, existem, sim, vários tipos de cirurgia que podem melhorar a audição, mas a gente tem que ver bem direitinho qual que é o tipo de perda, né? Qual que é a indicação de cirurgia para tentar melhorar isso. Então, nem toda perda melhora com cirurgia também, né? Tem que ser muito bem avaliado os critérios, os tipos, a doença que está causando isso, para a gente ver se uma cirurgia melhoraria e qual seria esse tipo de cirurgia para melhorar. Como eu posso prevenir para não ter esse problema? Então, para cuidar dos teus ouvidos, né, para prevenir piora da tua audição, se tu já tem alguma perda, ou para tentar prevenir que apareça alguma perda de audição, tem algumas coisas que é importante a gente cuidar. Em primeiro lugar, o fone de ouvido. Evita ficar com o fone por muito tempo, evita escutar num volume muito alto, e principalmente escutar muito alto por muito tempo. Evita se expor a ambientes muito barulhentos, muito ruidosos. Se tu trabalha com barulho, lembra sempre de usar EPI, né? Usa o protetor auricular para evitar que cause danos na tua audição. Cuida da tua alimentação. Existem alguns alimentos, como frutas cítricas, folhas verdes, oleaginosas, que contêm algumas substâncias que são muito importantes para a nossa audição. Evita a automedicação. A gente é meio chato com isso, porque, na verdade, muitos remédios, às vezes, acabam fazendo mais mal do que bem. E nossos ouvidos são órgãos muito sensíveis, né? Que nem o rim, por exemplo. Então, às vezes, a gente acaba abusando de algumas medicações que daqui a pouco podem prejudicar a tua audição também. Se tu tem algum problema de saúde, né, colesterol, diabetes, por exemplo, acompanha direitinho, faz o tratamento que o teu médico mandou, porque essas alterações, quando elas estão desreguladas, elas também podem afetar o ouvido, justamente porque ele é um órgão muito sensível também. Dá descanso para os teus ouvidos de vez em quando, então prioriza o silêncio, né? Tenta ficar um tempo assim, sem barulho, sem som alto, principalmente, né, no mundo de hoje, que a gente escuta muito barulho na rua, tem muita poluição sonora, muita buzina, rádio, pessoas falando, então dá um descanso para os teus ouvidos de vez em quando, fica um pouquinho em silêncio. Não mexe, não cutuca no teu ouvido, porque pode trancar cera, pode causar infecção e pode machucar e levar a lesões mais sérias também, né? E acompanha com o teu otorrino, faz exames periódicos. Como a gente conversou, se tem alguém na tua família que já tem algum problema, faz uma avaliação, né, para ver esses cuidados, ver medidas para prevenir, para tentar evitar algum problema maior. Queria agradecer a Tânia e o Vini pelo convite, né, da gente conversar um pouquinho aqui em conjunto, de rever esses grandes amigos que foram meus colegas de faculdade, de ter um pouquinho a experiência deles, de conversar assim no YouTube, que eu não estou acostumada. Queria agradecer muito, foi muito bom. E espero ajudar um pouquinho cada um de vocês que está aí vendo esse vídeo, né, a cuidar um pouquinho melhor dos seus ouvidos. Muito obrigada, Lu, pela oportunidade, por ter aceitado o meu convite. Eu espero que a gente repita mais vezes essa parceria. Foi um prazer e uma honra estar aqui. Um abraço e até a próxima.